Eu não imprimi o TD. Boa tarde, turma. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos fazer hoje nossa revisão para a nossa avaliação global da próxima semana, tá bom? Gente, eu gostaria que todos agora tivessem total atenção, tá bom? Todos bastante concentrados mesmo. Por quê? Porque nós vamos fazer agora a revisão, tá? Para a nossa prova. E aí, esse é o momento de tirar dúvidas. O nosso conteúdo é um conteúdo que requer bastante concentração, porque a gente vai estar cobrando na prova a questão de um conteúdo bem específico, né? Que é a anatomia humana, o estudo do corpo humano. Então, você realmente precisa estar bem atento. A nossa prova não vai ser tão difícil, porém, para quem estuda. Quem estuda não vai achar a prova difícil. Se você não estudar, aí sim você vai achar a prova difícil. Tá bom? Então vamos lá. Anatomia humana. Para começar, eu imagino que uma das primeiras questões da prova já sejam logo para saber se vocês entendem esse conceito. Então, a gente vai logo falar desse conceito. Eu vou fazer perguntas aqui e vocês vão tentando me responder, tá bom? A gente vai dialogar. Então, vamos lá. Quando eu falo sobre anatomia, eu estou falando sobre O estudo do corpo humano. anatomia, o estudo do corpo. Anatomia humana, o estudo do corpo humano. Perfeito. O estudo do corpo humano. E esse estudo do corpo humano, ele vai ser feito de duas formas. Tanto por uma vista externa, como também por uma vista interna, bem completo, tá? Bem específico. Quando a gente fala sobre esse estudo externo, a gente está falando sobre a observação, a forma como você observa o corpo humano para analisar, para estudar ele, tá? Então, diante disso, eu criei para vocês um termo em que eu pedi que vocês anotassem, e até mesmo uma colega até mostrou, fez lá o movimento, que é a posição de descrição anatômica, certo? Quem está com o TD aberto vai acompanhar pelo TD a posição de descrição anatômica. Se eu esquecer algum detalhe, vocês me ajudam a lembrar. Vamos lá. Como é que tem que estar a face na posição de descrição anatômica? Tem que estar reta e o olhar tem que estar no horizonte. Pronto. A face, ó, face voltada para frente e o olhar para o horizonte. Eu não posso estar olhando para nada específico, não. Só olhar para frente, olhar para o horizonte. Coluna, o corpo todo ereto. O que é ereto? Está reto, tá bom? Está com o corpo ereto, reto. A face para frente, olhar para o horizonte. Os membros superiores têm que estar como? Inferiores ou superiores? Membros superiores. Os membros superiores. O braço tem que estar reto com a palma da mão para frente. Pronto. Os braços vão estar estendidos, ó, esticados, não é isso? Braço esticado ao lado do corpo, com as palmas das mãos voltadas para frente, tá? Então, os braços estendidos ao lado do corpo, com a palma da mão voltada para frente. Os membros inferiores também vão estar unidos, estendidos, né? Perna bem esticada, com a ponta dos pés voltadas para frente. Então, se eu pedir na prova, descreva a posição anatômica, você vai fazer o quê? O indivíduo tem que estar ereto, corpo reto, com a face voltada para frente, olhar para o horizonte, membros superiores estendidos ao lado do corpo, com a palma das mãos voltadas para frente, os membros inferiores estendidos, unidos e com a ponta dos pés voltados para frente. Há alguma dúvida com relação à posição de descrição anatômica? Sim ou não? Dúvida sim ou não? Ok? Porque é fácil, né? Mas aí a gente já pode ter, talvez, duas questõezinhas da prova, né? Bem facinho. O que é anatomia, posição de descrição anatômica, pode ser que eu cobre isso na prova. Então, já é bom você saber. Aí a gente vai entrar para aquilo que eu considero mais específico, esse estudo anatômico, esse estudo mais específico, que eu separei dois sistemas para a gente estudar. Diferente de quando você estudou isso lá na disciplina de ciências, talvez você estudou vários outros sistemas, aqui na educação física eu separei apenas dois. Quais foram os dois sistemas que a gente estudou? Sistema esquelético e muscular. Esquelético e muscular.
Perfeito. Sistema esquelético e sistema muscular. São os dois sistemas que nós escolhemos aqui para estudar, certo? Então, a gente está estudando o sistema esquelético e muscular. Do sistema esquelético, eu pedi para vocês pesquisarem, né, a quantidade de ossos que nós temos no corpo. E no sistema muscular também pedi para pesquisar. A gente viu que no sistema esquelético a gente tem aproximadamente 206 ossos, e de músculos a gente vai ter aproximadamente 600 músculos no corpo. Beleza. Só que existem 3 fatores que podem influenciar a quantidade de ossos que a gente tem no nosso corpo. Quais são os 3 fatores? Fator etário, o Vai, João fator Vinícius. individual e Ih, esqueceu o outro. Quem sabe? Fator Fatores de etário, contagem. fator individual e fator de contagem. Perfeito. São os 3 fatores. No fator etário, ele fala que a quantidade de ossos pode variar de indivíduo para indivíduo, de acordo também com a idade. No fator etário, quando a gente acaba de nascer, o recém-nascido, ele vai ter ainda muitos ossos que vão passar por um processo de formação, e nesse processo de formação, muitos deles vão se unir, criando um osso só. E aí, a quantidade de ossos, quando a pessoa é recém-nascido, né, no recém-nascido, é bem maior do que a quantidade de ossos no indivíduo que já é adulto, certo? Então, fator etário vai depender de idade para idade, vai variar de idade para idade, beleza? Já o fator individual vai variar de indivíduo para indivíduo. Como eu falei para vocês, existem pessoas que podem nascer com algum ossinho a mais ou osso a menos, pode nascer até mesmo com um membro a mais ou um membro a menos, isso tudo é algo individual. Ou durante a vida pode acontecer algum acidente, alguma coisa do tipo. Então, isso é um fator individual, varia de indivíduo para indivíduo, certo? No fator de contagem, aí a gente vai ter a questão do cientista, do pesquisador que resolveu fazer aquela pesquisa e chegar a um número. Alguns estudos indicam 205 ossos, alguns estudos indicam 206, outros 207. Então pode variar de acordo com quem fez a contagem. O mais aceito pela comunidade científica é que o indivíduo adulto tem 206 ossos, mas varia de acordo com quem fez a contagem, certo? Alguma dúvida nesse aspecto? Alguma dúvida, gente? Acho que não, né? Tá bem tranquilo. Vamos lá, seguindo. Depois disso, a gente vai ter a questão da distribuição dos ossos no esqueleto. O esqueleto humano, ele tem como principal função a sustentação do corpo, né? Ele tem algumas outras funções também, como proteger os principais órgãos do corpo, como ajudar na movimentação, mas quando a gente fala sobre a principal função, é sustentar o corpo humano, certo? É a sustentação. E aí, a gente pode distribuir alguns ossos no corpo humano de acordo com cada área, tá? Vamos começar pela cabeça. Aí eu quero que você esteja com seu TD aberto. Vamos lá. Quando eu falei sobre os ossos que estão aqui na região da cabeça, eu separei só 3, para não ficar difícil para a gente. Quais foram os 3 ossos? frontal, maxilar Maxilar e e mandíbula. mandíbula. Pronto, o osso frontal é o que fica bem na frente do crânio. Nós temos a calota craniana, certo? É esse ossinho da frente, que é o osso frontal. O maxilar, a parte superior da boca, certo? Esse osso que está aqui dentro, ó, esse osso aqui. E a mandíbula é esse osso aqui de baixo, que faz o movimento de abrir e fechar a boca, certo? A mandíbula. Tranquilo? Alguma dúvida? Se eu perguntar na prova, quais são os ossos que estão na região da cabeça? Vão lembrar desses 3? Sim. Bem fácil, né? Beleza, vamos para o tronco. No tronco a gente tem vários ossos. Vamos lá, quais foram os ossos que eu separei no tronco aí de acordo com o TD? Quem gostaria de falar? Clavícula, externo, Vamos assim, costela, eu quero que só uma escápula. pessoa fale. Vamos lá, para não ficar bagunçado. Pode Quem ser gostaria eu? de falar? Pode ser, vai.
Tronco, clavícula, externo, costela, escápula e vértebras. Muito Para bom. falar os outros, para Calma, cervicais, calma. Ó, perguntando. no tronco a gente vai ter uma pancada de ossos, são muitos, né? Mas eu separei alguns, são os mais ali, digamos que os mais importantes, né? A clavícula, que é esse ossinho aqui de cima, o osso externo, que está bem aqui no meio do peito, as costelas, que protegem vários órgãos aqui dessa região, né? Protege o nosso pulmão, coração e vários outros. Também vamos ter o osso, falei o externo, falei, temos a escápula na parte de trás e as vértebras, né, são ossos muito importantes. Vamos lá, membros superiores, agora pode ser outra pessoa que pode falar. Quem gostaria? Eu acho que minha internet ficou estável, eu não entendi. Como é? A minha internet ficou estável e eu não entendi o que você falou. Eu estava reforçando sobre os ossos que compõem a região do tronco, aqueles que você acabou de ler, então eu estava reforçando. Vamos lá, membros superiores, na região aqui dos braços, quem gostaria de falar? De acordo com o Posso TD. falar? Calma, o Levi quer falar. Vamos lá, Levi. As partes superiores são una, húmero e rádio. Certo. Ó, nós temos aqui na parte de cima do braço o húmero, né? Um osso bem grande, forte. Aí temos aqui na região do antebraço, né, dois ossos, que é a una e o rádio, tá? O rádio, quando a gente está olhando na posição anatômica, ó, com o polegar não fica para fora, ó, o rádio está na parte de fora e a una está na parte de dentro. E os ossos que compõem a mão, como é que a gente chama? Polegar? Una. Se botar polegar lá na prova, vai receber zero. Zero. Carpe. Ossos que compõem a mão. São Os cárpicos. Metacarpianos, não é isso? E as falanges. Falanges que são os ossos dos dedos, tá? João Pedro, não é hora de brincar. Não, tô falando sério. Não, não pode. Nós estamos estudando folhas, plantas, então você não pode estar falando sério. Eu tô falando sério. Ok, se você não está com seu TD aberto, pega seu caderno e vai anotando. Ok. Eu tô anotando aqui tudo. Continuando, gente, vamos agora para os membros inferiores, tá? Nos membros inferiores nós vamos ter o maior osso do corpo humano. Qual é o nome do maior osso do corpo humano? O fêmur. Muito bem, o fêmur. Olha que isso pode ser questão de prova, tá bom? O fêmur é o maior osso do corpo humano, ele fica aqui na região da nossa coxa, né? Que sai do quadril, vai até lá o joelho, tá? Na interseção do joelho. Então, é um osso grande e bastante importante, tá? No nosso corpo. Mas além dele, quais são os outros ossos que compõem os membros inferiores? A tíbia e a fíbula. Tíbia e fíbula, muito bom, perfeito. E os ossos do pé? Os ossos da mão a gente falou que são os metacarpianos, né? E os ossos do pé? O tarsianos e o metatarsianos. Metatarsianos, muito bem. Legal. E além deles, dos metatarsianos, a gente vai ter as falanges, que são os dedos, né? Os dedos dos pés também. Tanto os dedos das mãos quanto os dedos dos pés têm esse nome, falanges. E eles são numerados, tá bom? Falanges vão ser numeradas de 1 até 10, né? Juntando os dois pés. Gente, nós vamos agora... Falei sobre a principal função do sistema esquelético. Agora eu queria saber de vocês qual é a principal função do sistema muscular. Se a principal função do sistema esquelético é sustentar o corpo, qual é a principal função do sistema muscular? Encarregado de realizar movimentos. Oh, de relaxamento e contração. Calma, principal função. A principal função do sistema esquelético é a sustentação do corpo. Mas a principal função do sistema muscular vai ser movimentação. Ele é o encarregado de realizar movimentos. Muito bem, perfeito. Realizar os movimentos. Mas aí a gente vai ter que entender melhor o que é esse músculo, né? O que são os músculos? Quem está com o TD aberto?
Ó, revisão, gente, não é dia de dar aula, não. É só de, ó, lembrar aquilo que a gente conversou. E a gente conversou sobre isso na aula passada. Não dá nem tempo para Calma aí, esquecido. é a que está São no são TD? células. São Posso- células musculares que se especializam-se para contração e relaxamento. Muito bom. Então, o que são os músculos? São células musculares, né? Que eles vão estar direto o tempo todo contraindo e relaxando. E com esse movimento de contrair, que é se aproximar, e relaxar, que é se afastar, eles estão realizando o quê? O movimento, estão produzindo movimento. Legal. Então, se eu perguntar como é feito o movimento através do sistema muscular, você vai responder como? Um movimento de contração e relaxamento? Como é feito o movimento? Ele é feito através da contração e do relaxamento, por conta da questão do encurtamento da distância entre as extremidades dessas células, não é? Conforme você falou, conforme você leu no TD. Certo, gente? Então, o músculo, ele vai estar aproximando a distância entre as células ou afastando, e assim ele vai realizar o movimento através da contração e do relaxamento, ou da extensão, certo? Desses agrupamentos de célula. Tudo bem. Além disso, a gente falou também, gente, sobre a questão da distribuição dos músculos. Então, vamos logo passar para a distribuição dos músculos no corpo humano. Vou fazer da mesma coisa que eu fiz com o sistema esquelético. Na região da cabeça, como é que os músculos estão distribuídos? Eu também separei só 3, não foi? Região da cabeça, e ainda botei um aqui do pescoço, não foi? Ó, que tem um nome bem grande. Quero ver quem vai acertar. É esternocleidomastoide. Perfeito. Aqui na região do pescoço, a gente vai ter um músculo que ele vem aqui, ó, do externo, do osso externo, até o processo mastoide perto da orelha, a gente chama ele de esternocleidomastoide. Muito bom. Isso aí. Só que eu botei mais 2. No TD de vocês tem mais 2, que é o orbicular do olho e o orbicular da boca. São músculos que estão dentro, protegendo, né, esses nossos órgãos importantes, regiões importantes do nosso rosto, é cheio de músculo. Só que eu separei só esses 3. 2 aqui na face e 1 no pescoço. Beleza? Vamos lá. No tronco, a gente vai ter grandes músculos, grandes agrupamentos musculares. Vamos lá. No tronco, quais são os músculos? Quem gostaria de falar? Peitoral, Peitoral, reto abdominal, trapézio e grande dorsal. Peitoral, reto abdominal, temos o trapézio e o dorsal. Muito bom. Levi, fala aí quais são os músculos que estão nos membros superiores, nos braços. Deltoide. isso aí mesmo. Bíceps, tríceps, Aí a gente vai extensores ter radional e ulnar. E falta, deixa eu ver. e o extensor longo dos dedos, né? Extensores longos dos dedos. Mas, ó, presta atenção. De novo. Deltoide, músculo do ombro. Bíceps e tríceps são músculos aqui dos braços, tá? O bíceps ficando na parte superior e o tríceps na parte de trás. Os extensores, né, ó, do rádio e da ulna. Extensor ulnar, extensor radial. E temos também os extensores longos dos dedos, tá? São músculos que vão ajudar a fazer, ó, esses movimentos básicos, tá? Puxar, de abrir, de movimentar para cima e para baixo. Esses músculos, na hora que eles estão relaxando e contraindo, eles vão produzir movimento. Tipo, para fazer o movimento do Gabigol, qual é o músculo que a gente está exigindo? Qual é o músculo que a gente está contraindo? Bíceps. O bíceps, né? Ó, de cima. O Gabigol ele faz aquele movimento assim, puxando. Pronto, ó. Bíceps. Muito bom. Se ele estivesse esticando com força, qual seria o músculo? O de trás, o tríceps. Muito bom. Legal. E quando você está escrevendo bastante, ó, você está escrevendo bastante, qual é o músculo que você mais trabalha aqui, ó? Ó, músculo dessa região do braço. Certo? Ó. Músculo dos extensores ulnar e radial.
certo? São, ó, esse movimento de mexer o braço, se você pegar bem aqui, você vai sentir, ó. Pega bem aqui e mexe seu braço, assim, ó. Só seu punho. Você segura aqui e mexe só o punho, ó. Deixa o braço parado, mexe só o punho, para cima e para baixo, ou girando. Você vai sentir os músculos dessa região aqui se movimentando, tá? São os extensores. Se você pegar muito embaixo, você não vai sentir, não. Tem que ser aqui pertinho do cotovelo, ó. Tá? Olivia, pega mais em cima do teu braço. Isso. Pega forte, aperta forte. Aí você, ó, faz movimento assim, ó, para cima, para baixo, girando, você vai sentir os músculos alongando e encurtando a distância entre eles. Contração e relaxamento, tá? É assim que a gente faz movimento. Todos os movimentos do corpo que a gente utiliza com os músculos esqueléticos, que a gente comanda, eles são feitos, realizados através dessas duas palavrinhas, que é a contração e o relaxamento. Tá bom? Mas existem músculos que a gente não consegue controlar. Isso foi o que eu passei na pesquisa para casa. Mas a gente fala sobre ele já já. Vamos logo falar sobre os músculos lá dos membros inferiores. Lívia, você está com TD aí? Não. Mas você anotou na aula passada? Quem gostaria de falar os músculos que estão lá nos membros inferiores? Gente, eu estou preocupado, porque assim, ó, eu mandei o TD, não foi só uma ou duas aulas, não. Então, todo mundo é para ter esse TD para estudar, tá bom? O TD, ele é a base da prova, tá bom? Até na hora de fazer a prova, eu deixei o TD aberto assim, para poder fazer as questões, tá bom? Então, você tem que estar com esse TD pertinho para poder estudar. Quem está assistindo a aula pelo celular e não conseguiu baixar o TD, tem que tentar dar um jeitinho de copiar, né? Você está agora usando o celular, então não dá para olhar. Mas quando você for estudar, não estuda pelo celular, não. Você olha o TD e anota no caderno, que é mais fácil de estudar pelo caderno. Tá? Estudar pelo celular, lendo aquela letrinha pequena, atrapalha um pouquinho a concentração e a sua percepção. Estudar aqui no caderno. Tudo bem? Então, você vai pegar, quem usa só o celular, consegue abrir o TD lá na plataforma, aí você olha o TD e anota no caderno, tá bom? Porque aí na hora de estudar, você estuda pelo seu caderno, com aquilo que você escreveu, e fica bem mais fácil, certo? Olha, a Mirella botou até um legal, gostei. Ela deve fazer isso também, estudando, anotando. A melhor forma da gente aprender é a gente ler em voz alta e anotar o máximo possível. Aí a gente consegue fixar as coisas na nossa memória, tá bom? Quando a gente fala assim, eu vou estudar. Eu vou pegar aqui um livro, mas não é livro de estudar, não. Vou estudar. Aí eu pego aqui e começo a estudar. Aí se eu fico lendo só aqui na minha mente, eu absorvo muito pouco do conhecimento. Agora, se eu estou lendo em voz alta, aí eu vou conseguir absorver bem mais. Se além de ler em voz alta, eu estiver anotando os pontos importantes, aí eu vou aprender bem mais. Entendeu? Certo, gente? Então, ó, estudem direitinho. Vamos lá. Os músculos que compõem os membros inferiores. Quais são? Quem gostaria de falar? De preferência, quem está com o TD aberto ou quem anotou. Eu já falei, só que não foi essa. Membros inferiores, João Vinícius. A gente falou dos membros superiores, que foi até o Levi que falou. Não sei se eu posso falar, porque eu já falei muito. Pode sim. Se alguém mais quisesse falar, dava pedindo. Vai lá. Diga aí, ô João Vinícius. Tá bom. Membros inferiores. Sartório, quadríceps da coxa, adutor, abdutor, glúteo, gastrocnêmico, sóleo e extensor longo dos dedos. Legal. Então, aí, ó, a gente está falando dos músculos que compõem a perna, lá da coxa, passando aqui pela panturrilha, né, nessa região aqui debaixo da perna, abaixo do joelho, chegando até lá no pé. Então, ó, a gente vai ter o sartório, nós vamos ter o quadríceps, que é um músculo bem grande da coxa, nós vamos ter o músculo abdutor, que vai ajudar a fazer movimentos de abrir perna, adutor, que vai ajudar a fazer movimentos de fechar a perna, tá? Vamos ter o gastrocnêmio e o sóleo, que são dois músculos que estão bem pertinho um do outro, que eles compõem ali a região da panturrilha, certo? Gente, sabe o quanto ele é importante? Toda vez que a gente caminha, nosso pé fica na ponta do pé e depois pisa normal. Ponta do pé e pisa normal, não é isso?
Pode perceber. Faz aí esse movimento de ficar com a ponta do pé e depois esticar para cima. Você vai perceber o gastrocnêmio sólido esticando e contraindo, tá bom? Que são os músculos da panturrilha. Fora eles, nós temos também os extensores longos dos dedos, né, dos pés. Legal, gente. Com relação à distribuição dos músculos no corpo, como é que eu vou cobrar isso na prova? O que eu posso pedir na região do tronco, cite 2, cite 3 músculos. Aí você vai lá e cita reta abdominal, grande peitoral, músculo dorsal, entendeu? Vai ser mais ou menos assim que eu posso pedir, tá certo? Não vai ser nada demais, porém tem que estudar e tem que estar com um TD pertinho para você lembrar, memorizar quais são os músculos da cabeça, quais são os ossos da cabeça, quais são os ossos e os músculos do tronco, quais são os ossos e os músculos dos membros superiores e quais são os ossos e os músculos dos membros inferiores. Tá bom? O que talvez não tenha no TD e eu posso cobrar na prova é qual é a principal função do sistema esquelético e qual é a principal função do sistema muscular, que eu acho que todo mundo já entendeu qual é. O sistema esquelético tem como principal função a sustentação do corpo. Lógico, ele ajuda também na movimentação, ajuda na proteção do nosso corpo, né, dos órgãos, mas também nós temos como principal função a sustentação. Já o sistema muscular tem como principal função realmente o movimento, e esse movimento é feito por contração e relaxamento. Eu acho que aí ninguém tem dúvida mais, certo? Para finalizar, gente, já que a gente está falando sobre anatomia, juntando esses ossos e os músculos, quando a gente tem ali uma união entre essas duas etapas, a gente tem as articulações, certo? Elas se assemelham a essas partes de uma porta que tem que abrir e fechar, né? Ó, faz esse movimento de abrir e fechar. Nosso corpo ele é cheio de conexões, e o nome dessas conexões são articulações. É quando conecta os ossos, ou conecta ossos e músculos ali, a gente cria a articulação, como a articulação do cotovelo, como a articulação do tornozelo, do joelho. Nosso corpo é cheio de conexões, que a gente chama de articulações. Alguma dúvida, gente? Não. Não? Tá de boa? Legal. Nós temos menos de 1 minuto e a gente finaliza aqui, então, nossa revisão. Boa sorte e estudem, tá certo? Ô, tio, Oi. Já sabe vai que eu acabar. descobri? Já vai desligar, já falta menos de 1 minuto. Ok. Eu descobri que a coxa tem um osso, e aqui, ó, tem 3 ossos. E na perna tem 26. Nosso corpo tem muitos ossos, não é isso, gente? São mais de 600 ossos, mais de 600 músculos, e nós temos mais de 200 ossos. São muitos ossos e muitos músculos. Eu quero que vocês